Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, caros alunos, tudo bem? Pessoal, estou na escola, como vocês podem ver, eu estou paramentado pela máscara, usando o EPI, proteção individual aqui contra o vírus. Vocês percebem que a gente ainda continua no momento de pandemia, é muito difícil, é um momento ruim, angustiante. Sobretudo eu percebi na fala de muitos alunos que eles torcem para que voltem às aulas e que a gente tenha nosso contato comum, né? Nossa socialização, que sobremaneira nos ajuda inclusive no intelecto, nos ajuda na composição do nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo, cultural. Então não é somente livros e conteúdos em PDF, em leituras ou em vídeos aulas que nos trazem o nosso desenvolvimento. É muito importante a nossa socialização, nosso contato face a face com os outros estudantes. Bom, como eu falei, eu estou na escola, então se vocês porventura ouvirem algum tipo de ruído, animal, trânsito, né, moto, alguma coisa, é porque nós estamos, de fato, fazendo a aula aqui no pátio da escola. Eu vou comentar algumas coisas que são pertinentes para que a gente possa avançar cada vez mais na questão do tema Trabalho e Sociedade, que é o tema do nosso terceiro ano. Vamos juntos. Pessoal, o que de fato é trabalho? Trabalho é uma intervenção, é uma atividade que nós fazemos, sobretudo de alteração da natureza, atividade de serviço, atividade em prol de conquistar algum objetivo. Então nós precisamos conquistar algo, objetivando alguma finalidade, e nós trabalhamos para tal. Então, produção também. Alteração da natureza. Então, durante muito tempo as comunidades humanas elas se fizeram por meio da cultura e por meio da alteração da natureza, para que pudessem suprir suas necessidades vitais, e essa alteração, é claro, é trabalho. Então, o trabalho também tem um lado ruim, né? Ele foi utilizado para classificar as pessoas. Pessoas que fazem um tipo de serviço, um outro tipo de trabalho, e essas pessoas eram classificadas muito pejorativamente, eram colocadas em camadas sociais mais baixas. Então, assim, o trabalho também tem um pezinho na questão da desigualdade. Se a gente for ver a etimologia da palavra, o trabalho ele surge a partir de um instrumento de tortura, o tripalium, que foi utilizado para machucar, né, para causar punição em trabalhadores manuais, em escravos, e tornou-se algo muito ruim, né, deveras ruim para as pessoas que trabalhavam. E aí a gente segue, né, com alguns momentos diferenciados em relação ao conceito de trabalho. Então vamos devagarinho. Aqui na imagem a gente percebe uma trabalhadora do campo, trabalhadora rural, trabalhadora manual e uma trabalhadora intelectual. Então essa também é uma divisão que surge durante muito tempo e ela perpassa as sociedades. Então, o trabalho. A desigualdade refere-se à privação de direitos ou de acesso a recursos para uma pessoa ou um grupo. A questão do trabalho também, ela dialoga muito com a questão da desigualdade, porque você tem domínios, né, esferas, dimensões de trabalho, os quais são destinados a algum grupo de pessoas, algumas categorias sociais, e a outras não. Então a primeira divisão que a gente tem de trabalho, divisão da sociedade, é a divisão sexual por tarefas. Então, se cair na prova, se cair no Enem, se cair em algum exame de concurso, de processo seletivo, qual foi a primeira divisão de trabalho? Divisão sexual. A hierarquia existe entre o trabalho braçal, que é isso que a gente viu há pouco em relação à foto das duas moças, né? Uma camponesa e a outra trabalhadora urbana, e que é o trabalho intelectual. Bom, na imagem a gente percebe muita diferenciação em relação ao trabalho. Não há só nosso trabalho urbano, não há muito trabalho no campo, e no trabalho no campo há diversas maneiras ainda de realizar as tarefas, né, os objetivos de cuidado com os animais ou cuidado para a questão da agricultura. Na antiguidade, como que era visto, como que era percebida a questão do trabalho? O trabalho não era valorizado. Se a gente tinha a questão do tripalium, que é um instrumento de tortura, sobretudo em Roma, a gente já toma como
base que na Grécia e na Roma antiga e em outras sociedades as quais havia o trabalho escravo, aquela atividade pesada era realizada a partir dos escravos. Então, claro, não era valorizada. Então, quem realmente estava ali na labuta, no labor, no trabalho mais pesado, eram pessoas consideradas de baixa estatura social. Então, tem no texto também em PDF, vocês verifiquem, façam essa leitura. Uma leitura rápida, a gente consegue entender. Né, o termo trabalho, a etimologia da palavra vem do latim, tripalium, que é o instrumento de tortura de 3 paus. E é claro, a partir desse nome, a gente tem que o trabalho é uma coisa muito negativa, pelo menos na sua gênese, algo muito pejorativo, muito forçado, muito punitivo, muito desgastante. Pessoal, professor, emprego e trabalho são a mesma coisa? Não. Então, muitas vezes os alunos escrevem como se fossem sinônimos, mas não é. Então, ocupação também. Emprego é realizar, né, uma atividade remunerada. Então, você vai realizar uma tarefa e vai ser pago por essa tarefa. Mas, professor, o trabalho não é essa atividade que a gente é pago por ela? Não. Quando você está lavando o seu carro em casa, lavando a louça, limpando sua casa, trocando a antena da sua TV, fazendo algumas tarefas para a sua tia, para a sua avó, para o seu amigo, você está realizando uma tarefa, realizando um tipo de trabalho. Nem sempre ele será remunerado. Então, quando ele não é remunerado, ele não pode ser chamado de emprego. Então, o emprego ele tem a dimensão de aferir um pagamento, aferir algum tipo de valor. Valor monetário agora nas nossas sociedades capitalistas. Desemprego. O que é desemprego, né? É a condição das pessoas quererem trabalhar e não encontrarem empregos. Então, por exemplo, hoje, sobretudo, a gente está num nível de 14% de desemprego, né? Algo em torno de 14 milhões de pessoas. É muito ruim, é muito angustiante a pessoa ter uma profissão, ela saber exercer algum tipo de ocupação, mas não encontrar. Isso é a condição de desemprego. O desemprego ele pode ser estrutural, devido a condições de estrutura econômica, de tempo, de condições de empregabilidade devido à economia política, e o desemprego cíclico devido a mudanças de empresas, mudanças naquela cidade, naquela sociedade, naquele país. Então, são condições importantes aí de desemprego. Ele altera a condição de vida satisfatória das famílias, ele deixa as pessoas em insegurança, sobretudo insegurança alimentar, passa a não angariar renda. Se você não tem renda suficiente, você começa a passar necessidade. Então, o desemprego é um fenômeno social muito marcante, muito ruim. E outro termo chamado subemprego. O subemprego é a condição na qual as pessoas querem trabalhar, mas elas não encontram trabalho suficiente para todo o seu tempo, ou não encontram trabalho suficiente em relação à sua capacitação, à sua capacidade. Então a pessoa encontra um trabalho de meio expediente, encontra um trabalho apenas aos finais de semana, ou encontra bicos, né, o que a gente chama no senso comum por bico. Então são serviços que não pagam o suficiente e não representam aquilo que a pessoa pode realmente fazer, ofertar. Então é cada vez mais recorrente, então a gente tem a situação de subemprego muito ruim, que ele é algo para suprir a questão do desemprego, mas não supre completamente. E aí a gente tem a figura do Uber, né? A uberização, os moto-entregadores e tudo mais. Então, pessoal, esses foram os termos, né? Trabalho, emprego, subemprego e desemprego. Então, façam as leituras. Semana que vem a gente vai fazer uma live sobre todos esses termos e mais outras tantas informações e reflexões sobre o mundo do trabalho. Tá bom? Valeu, grande abraço.